Graça e paz a todos que vão ouvir mais esse podcast. Jesus nasceu com a missão de morrer por nossos pecados e ser a ponte entre a humanidade pecadora e Deus Pai, pois o pecado faz separação entre o homem e Deus, é o que diz lá em Isaías 59:2. Então, Jesus nasceu para ser o caminho para que nós pudéssemos chegar ao Pai e ter vida eterna com Ele. Jesus sabia para qual missão tinha vindo a este mundo. Jesus nunca teve crise de identidade, ele sabia quem ele era. Por isso, ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 18: Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O sacrifício do filho é um ato tão profundo de amor e obediência ao plano de Deus que inevitavelmente intensifica o amor entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse versículo 18 do Evangelho de João, capítulo 10, implica uma afirmação de divindade, pois somente Deus é o autor e doador da vida e também um único com autoridade para tirar a vida. Esse versículo também salienta o papel ativo do sacerdócio de Jesus em dar a própria vida pelos pecadores, revelando que não há conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Cristo obedece à vontade do Pai de maneira espontânea e diligente. Jesus, então, lava os pés dos discípulos, demonstrando que a missão de todos era servir uns aos outros com humildade. Depois ele ensina várias coisas preciosas, dando a eles e a nós um novo mandamento, que era amar uns aos outros como ele os amava, porque assim eles seriam conhecidos como os seus discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus naquela época e os de hoje, que somos nós, temos que ser conhecidos pelo amor. Por que ele diz um novo mandamento eu te dou? Porque o mandamento lá do Antigo Testamento, e ele já tinha repetido isso, é amar uns aos outros como a si mesmo. Mas aí ele dá um novo mandamento, algo muito mais desafiador, para nós amarmos uns aos outros como ele nos ama. Olha que desafio, olha que coisa que ele nos pede para fazer. E ele completa dizendo que assim é que seremos conhecidos. A gente não vai ser conhecido pelos nossos dogmas, pela nossa religiosidade, por irmos à igreja. Não, nós vamos ser conhecidos pelo mundo, pelo amor, o amor de Deus que é derramado em nós, discípulos de Jesus. Então Jesus faz a sua última ceia com seus 11 discípulos, porque ele mesmo manda que Judas saia para fazer o que estava em seu coração, que era traí-lo. E ele os ensina sobre a unidade entre ele e seu Pai, exorta seus discípulos a guardarem seus mandamentos maravilhosos e fala sobre o derramamento do Espírito Santo, chamando-o de Espírito de Consolador, chamando o Espírito de o Consolador e de o Espírito da Verdade. Assim que Deus se refere ao Espírito Santo, ensinando aos seus discípulos sobre esse derramamento que iria ocorrer alguns dias depois, né? Exorta-os a darem frutos para o reino e fala de sua morte, de sua ressurreição. E por fim faz a sua oração sacerdotal, que foi o meu podcast da semana passada.
Aí ele vai com seus discípulos para o jardim do Getsêmani e ali ele ora ao seu pai. Ali ele se angustia muito e a tal ponto que seu suor se transforma em gotas de sangue. E ali ele é preso, julgado e condenado à morte, morte de cruz. E eu vou ler João 19, de 17 a 20, que diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. A crucificação era um modo de execução extremamente doloroso, que envolvia grande sofrimento por causa dos pregos nas mãos e nos pés, da tensão dos músculos e tendões em todo o corpo, gerando uma grande dificuldade de respirar. Era uma morte praticamente por asfixia. E aí o crucificado sentia dores de cabeça intensa, tinha febre e tinha sede. Também envolvia a vergonha de ser exposto nu aos olhos do público, aos olhos de todos. Mas mesmo passando por tamanha dor e humilhação, orou por seus algozes, se preocupou com sua mãe, entregando-a ao seu discípulo João, porque naquela altura seu marido José já tinha morrido. Salvou um dos ladrões da cruz, dizendo que naquele mesmo dia estariam juntos no paraíso. Teve sede, mostrando a sua plena humanidade. E depois disse a maior de todas as frases: está consumado. Ou seja, está pago. Paguei as dívidas do pecado e das maldições de toda a humanidade. Jesus disse: está pago. E aquele foi um grito de vitória, de triunfo. É como se Jesus estivesse dizendo: consegui acabar a obra que meu Pai me confiou fazer. Fui até o fim. Tudo está pago, acabou meu sacrifício. Consegui beber esse cálice tão doloroso e tão amargo. Fui até o fim. Consegui sentir pela humanidade toda a sua dor, todas as suas maldições, principalmente a dor da separação do Pai por causa do pecado. Ali naquela cruz, Jesus soube o que é uma mãe perder um filho. Ali naquela cruz, Jesus soube o que é ter uma enfermidade dolorosa, como o câncer, por exemplo. Jesus, ali, ele recebeu todas as maldições, todas as enfermidades, todo o pecado de toda a humanidade. É difícil para a gente entender essa dimensão, mas é o que está escrito na Bíblia. Nós precisamos aprender com Jesus a triunfar na dificuldade, porque não há cristianismo sem cruz, sem dificuldade, sem dor, sem luta. Temos só que saber que Jesus está conosco em todas as nossas dificuldades e dores, porque somente Ele as conheceu, porque se colocou em nosso lugar. A empatia de Jesus chegou a esse ponto. E depois ele entregou ao Pai o seu espírito e morreu. Mas antes de dizer está consumado, ele diz a mais dolorosa de todas as palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Em algumas versões é porque me desamparaste. Eu tenho absoluta convicção que essa foi a sua maior dor. Quando ele se sentiu separado de seu Pai por causa do nosso pecado, por minha causa e por sua causa, porque ele se fez pecador por nós ali naquela cruz. O Pai que é santo se separou dele. Logo, ele,
Logo ele, o único ser humano que pisou nessa terra e nunca pecou. Mas ele, por amor a nós, se fez pecador por nós. Recebeu ali naquela cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, todas as nossas transgressões. Essa dor foi maior que a coroa de espinhos, que as chibatadas, que os pregos em suas mãos e pés, que a vergonha e desonra de estar nu naquela cruz. Mas nenhuma dessas dores foi maior que a separação do seu Pai. Ele sofreu tamanha dor para estar conosco em toda eternidade. Esse é o tamanho do amor de Jesus por cada um de nós. E por isso ele sabe como sofremos nesse mundo. Na cruz do Calvário, ele conheceu todas as dores e todos os pecados e maldições da humanidade. Na cruz do Calvário, ele conheceu o que é que o pecado faz com o ser humano, que é a separação de Deus. É a perda do paraíso, como aconteceu com Adão e Eva. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo o último inimigo a ser vencido, a morte. E eu vou ler o que está escrito em Mateus 28, a partir do versículo 1 até o 9. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas aproximadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas também de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. No texto correlato, mas lá de João, eu até gosto mais, mas ele é muito extenso, que Maria voltou àquele túmulo e estava triste, e aí uma pessoa que ela achou que era o jardineiro disse: Maria, por que estás triste? Aí ela diz: porque levaram o meu Senhor. Aí ele fala de novo: Maria. Aí quando ela olha, quando ela ouve aquela voz, ela diz Rabone, que quer dizer mestre. Ela teve a honra de ser a primeira que viu Jesus ressurreto. Ele ressuscitou e não morreu mais. Jesus venceu a morte e traz para nós a esperança de vencermos a morte também, quando chegar a nossa hora, no porvir. Ele ressuscitou e não morreu mais, pois foi assunto aos céus, na frente de todos, e está vivo. Ele e só Ele é o único Deus vivo e verdadeiro que nos ouve, que nos acolhe em nossas adversidades e dores, porque nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mateus 28, e eu quero falar as últimas palavras de Jesus, lá em Mateus 28, 18 a 20, ele diz, Jesus, já ressurreto, né? Ele ficou 40 dias entre os discípulos, depois da sua ressurreição, e diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em algumas versões, até a consumação dos séculos. As palavras finais de Jesus no Evangelho de Mateus dão atenção para a grande esperança de todos aqueles que seguem a Cristo. Jesus inaugurou o reino e nos enviou para expandi-lo até os confins da terra. No entanto, o grande objetivo no qual colocamos toda a nossa esperança é o de que o reino levará esse mundo a um fim e introduzirá a plenitude do reino glorioso de Cristo, quando ele retornar para reinar conosco, seus discípulos. Há poucos dias da Semana Santa, onde celebraremos a Páscoa, que eu gosto de chamar de Domingo da Ressurreição, que possamos celebrar o nome de Jesus com gratidão e muito amor no coração. Minha oração por mim e por você é que possamos em todos os dias das nossas vidas agradecer a Jesus por tão grande sacrifício e assim exaltarmos com nossas vidas o seu santo e maravilhoso nome, honrando-o, adorando e louvando o tempo todo, em todo o tempo, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.